campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Então, vamos seguindo na leitura deste livro, Opinião Espírita. Estamos indo para o capítulo 9. E o título desse capítulo é Estar com Tudo. E aí, olhando aqui, eu percebo que esse capítulo, eles buscaram como fonte o Livro dos Espíritos, mais especificamente a questão 886. Então, eu vou ao Livro dos Espíritos aqui e percebo que essa questão está no capítulo que fala sobre a lei de justiça, amor e caridade, capítulo 11. E no subtítulo, caridade e amor ao próximo. Então, vou trazer a questão e a resposta dos espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão às ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que pudermos e que gostaríamos que nos fosse feito. E esse é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, iguais ou superiores a nós. A caridade nos manda ser indulgentes porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar o infortunado, contrariamente ao que se pratica com muita frequência. Quando uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela imensa consideração e é tratada com infinitos obséquios. Se é uma pessoa pobre, é como se não fosse preciso preocupar-se com ela. Entretanto, quanto mais lastimável for a sua situação, maior deve ser o cuidado de não lhe aumentar a infelicidade pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar a visão que o inferior tem de si mesmo, diminuindo a distância entre eles. Então, estar com tudo. Vamos ver o que eles falam sobre isso? Frequentemente encontramos companheiros de excelente formação moral, convictos de que atender à caridade será aceitar tudo e que a paciência deve tudo aguentar. A evolução, no entanto, para crescer, exige muito mais a supressão que a conservação. Em nenhum setor da existência o progresso e a cultura se compadecem com o estar com tudo. A caridade da vida é aperfeiçoamento. A paciência da natureza é seleção. Todas as disciplinas que acrisolam a alma, cortam impulsos, hábitos, preferências e atitudes impróprias à dignidade espiritual. Todos os seres existentes na Terra se aprimoram à medida que o tempo lhes subtrai
as imperfeições. Na experiência cotidiana, os exemplos são ainda mais flagrantes. Compra-se de tudo para a alimentação no instituto familiar, mas não se aproveita indiscriminadamente o que se adquire. O corpo, a serviço do espírito encarnado, às vezes se nutre de tudo, mas nunca retém tudo. Expulsa mecanicamente o que não serve. No plano da alma, a lógica não é diferente. Podemos ver, ouvir e aprender tudo, mas é aconselhável destacar a boa parte de cada coisa. Não é compreensível concordar com tudo. Necessário ver, ouvir e aprender com discernimento. Imprescindível observar um companheiro mentalmente desequilibrado com caridade e paciência. Mas em nome da caridade e da paciência, não se lhe deve assimilar a loucura. Devemos tratar com benevolência e brandura quantos não pensem por nossa cabeça. Entretanto, a pretexto de lhes ser agradáveis, não se lhes abraçará os preconceitos enganosos, inexatidões ou impropriedades. A doutrina espírita está alicerçada na lógica e para sermos espíritas é impossível fugir dela. Paulo de Tarso, escrevendo aos Coríntios, afirmou que a caridade tudo sofre, tudo vê, tudo espera, tudo suporta, mas não se esqueceu de recomendar aos Tessalonicenses que examinassem tudo, retendo o bem. Admitamos assim, com o máximo respeito ao texto evangélico, que o apóstolo da gentilidade ter-se-ia feito subentender naturalmente, explicando que a caridade tudo sofre de maneira a ser útil, tudo crê para discernir, tudo espera de modo a realizar o melhor, e tudo suporta a fim de aprender, mas não para estar em tudo e tudo aprovar. Como diz o próprio Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, esse estar com tudo é aquela coisa da exaltação do ego, é aquela coisa de querer ter a última palavra, sem avaliar, sem analisar, se deixar levar, né? A caridade da vida é aperfeiçoamento, né? A paciência da natureza é seleção. E aqui, quando fala dessa seleção da natureza, eu lembro da parábola de separar o joio do trigo, né? Que ele manda, deixa o trigo crescer junto com um bom grão. Porque depois de crescido, fica bem claro para saber o que é o joio e o que é o trigo. E é mais fácil de separar. Porque ainda quando estão muito novos, eles se confundem. E fica difícil de saber o que é um e o que é o outro. Mas depois de uma certa altura, dessa paciência, dessa observação, a gente consegue distinguir as utopias da verdade. Buscando a lógica, né? De uma árvore boa não pode vir maus frutos. Então, observar a árvore pelos frutos, refletir, usar o raciocínio lógico, perceber o que uma ideia, a que uma ideia tem levado aqueles que praticam aquela ideia. A que tipo de conduta moral aquelas ideias e aqueles valores têm levado as pessoas que praticam aquelas ideias a realizar no mundo. Que evolução, que progresso tem trazido para si moralmente,
para a humanidade. Então, esse alerta de que nós não podemos abrir mão do raciocínio lógico. O espírita não vai fugir da lógica, do raciocínio. E o Livro dos Espíritos é um excelente exemplo para nós. São mais de 1000 perguntas e respostas dos mais diferentes assuntos, esclarecendo em detalhes as leis de Deus. E que nos ajuda. Kardec é incansável, faz uma pergunta e faz uma outra pergunta e vai esmiuçando, vai trabalhando a nossa curiosidade, vai ampliando as informações e a visão para que a gente consiga avaliar com mais clareza os mais diferentes temas e para que a gente se habitue a questionar, a usar as informações que a ciência nos traz, a considerar a ciência, a lógica, o raciocínio, a caridade, a indulgência, a benevolência para com todos. Mas, eu vou repetir aqui o conceito que ele traz. O amor e a caridade são complementos da lei de justiça. Amar ao próximo é fazer-lhes todo o bem que gostaríamos que nos fosse feito. Então, a caridade é benevolência para com todos, a caridade é indulgência para as imperfeições alheias e a caridade é perdão das ofensas. Então, nós precisamos cuidar para ver se nós não estamos nos deixando levar pelo preconceito, pela visão preconceituosa, pela ilusão de superioridade, seja no campo financeiro, intelectual, dos talentos, não é? Se nós não estamos deixando levar por essa ilusão de estar com tudo e esquecendo da caridade e amor pelo próximo. Então, eu fico por aqui, agradecendo a quem nos esteve acompanhando nesse estudo e peço a Deus que nós tenhamos muita força, serenidade e equilíbrio para exercitar mais essa virtude preciosa da caridade e da indulgência. Um abraço a todos. Sigam nos acompanhando, deixe um comentário, sigamos aprendendo a aprender através do amor. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site